Vamos para a palavra, gente. Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente para a palavra santa. Que o Senhor nos alimente com o pão da vida. Assim como você precisa do pão para alimentar a tua carne, para fortalecer a tua carne, nós precisamos do pão da vida para alimentar o nosso espírito, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa alma. E que o pão, que essa palavra venha saciar os sedentos, que essa palavra venha curar os enfermos, que essa palavra venha nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Isaías 40, gente. Essa é a palavra que o Senhor me deu quando eu acordei. Isaías 40. Que Deus abençoe teu dia, que Deus te livre de toda a maldade do coração humano e toda a maldade do reino das trevas. Quantas pessoas vivem na maldade do seu coração? Isaías 40, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê a vitória nessa palavra. Isaías capítulo 40, palavra de consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Você que está triste, você que está aí dizendo que não aguenta mais, você que está aí dizendo, Senhor, eu oro, eu não vejo mudança na minha família, eu não vejo resposta das minhas orações. Você que está aí desconsolado, você que está aí sem consolo, eu quero dizer para você, há um tempo para todas as coisas. Não te preocupa, confia em Deus. Você entregou tua família na mão de Deus, então descansa. Descansa, haverá o tempo de Deus agir na tua casa, agir na tua família. Ele pode estar calado, mas Ele está trabalhando. Deus, Ele não para de trabalhar por você, por mim. Quando nós dormimos, Ele está acordado, Ele não dorme. Ele cuida da tua casa, Ele te livra, Ele dá livramento para a tua família que você nem sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é aquele que está em silêncio, mas está trabalhando. O melhor trabalho é quando você está em silêncio, não quando você está conversando. O verdadeiro trabalhador, quando é na hora do trabalho, ele não quer conversar com ninguém porque ele não quer que ninguém tire a atenção dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele precisa ter atenção no trabalho. Então Deus está em silêncio porque Ele está trabalhando pela tua família. Ele está trabalhando para entregar a tua resposta. Ele está trabalhando para libertar teus filhos. Ele está trabalhando para te libertar também. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Muitas das vezes tu está pedindo a libertação do teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu esposo, mas na verdade quem precisa ser liberto primeiro é você. Quem precisa ser liberto primeiro é nós. Quem precisa verdadeiramente de libertação somos nós. Primeiro é em nós, a primeira obra é em nós. Muitas das vezes nós que somos pais queremos primeira obra nos nossos filhos. Aí o Senhor diz primeira obra é nos pais. Aí você está aí querendo que a primeira obra seja na tua esposa. E muitas das vezes você ainda não conseguiu ver a libertação da tua esposa porque Deus está dizendo primeiro quem tem que ser liberto é você. Primeiro a obra é em você. Depois é na tua mulher. Depois é nos teus filhos. Há um tempo para todas as coisas. O tempo de Deus ele chega e o tempo de Deus ele acontece e as promessas de Deus se materializam. E ele vem aqui, ele continua: falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhe, que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Olha só, né? Prática de malícia, prática de iniquidade. Tem um pago, né? Por tudo isso. O que adianta as pessoas querer ser maliciosos, querer ser manipuladores? O que adianta as pessoas querer estar na prática do pecado? Haverá o quê? Haverá uma paga. Você terá uma colheita pelos teus pecados, pelos nossos pecados. Haverá uma consequência.
Haverá uma consequência pelos nossos erros. Muitas das vezes você está preocupado com o erro dos outros. Não te preocupa não, porque os outros não vão pagar pelo teu pecado e nem você vai pagar pelo pecado deles. Se preocupa com a tua vida. Se preocupa se você está no caminho certo. Se preocupa se você está praticando a palavra. Se preocupa se você está obedecendo a Deus. Muitas das vezes você está preocupado com os erros dos outros, mas a palavra de Deus vem para nós analisar a nossa vida. É para nos libertar. Muitas das vezes você vai para a congregação, escuta a palavra e diz assim: a palavra era para o meu esposo. Se fosse para o teu esposo, era para ele estar lá ouvindo a palavra. Mas quem está lá ouvindo é você. Às vezes você ouve lá, está lá na congregação, ouve a palavra de Deus, aí tu diz: essa palavra era para o meu filho. Não, não era para o teu filho não. Se fosse para o teu filho, ele estava lá. A palavra é para você. Você já prestou atenção que tem gente que ouve a palavra de Deus e diz assim: essa palavra era para o meu filho, essa palavra era para o meu esposo, para minha esposa que não está aqui. Se não estão aqui, não era para eles. A palavra é para você que está lá, não é para o teu marido, não é para os teus filhos. O problema é que as pessoas ouvem a palavra e analisam a vida dos outros. É um erro, gente. A gente ouve a palavra e tem que analisar a nossa vida. É isso que o Senhor nos ensina. Analisemos a nossa vida. Deus não manda tu analisar a vida de ninguém. Deus manda você analisar a tua vida. Deus manda eu analisar a minha vida. Oremos pelos que precisam. Oramos por aqueles que precisam ser libertos. Oramos por todos. A própria palavra diz que devemos orar um pelos outros. Mas analisar a vida, tem que analisar a tua vida e a minha vida. Aí você analisa a vida da tua mulher, você analisa a vida do teu marido, você analisa a vida dos teus amigos, dos teus filhos e não analisa a tua vida. Aí o Senhor diz: primeira obra em ti, primeira libertação em ti, e você está querendo libertar teus filhos que nem tu é liberta. Você aqui, ó, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai o ermo, a vereda a nosso Deus. Então nós temos que preparar esse caminho. Nós temos que endireitar a nossa vida. Através da palavra de Deus a gente endireita a nossa vida, gente. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu estudo a palavra de Deus para endireitar a minha vida. Não é para endireitar a vida dos outros. É isso que ele está dizendo. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. É nós que temos que endireitar o caminho. É nós que temos que sair da prática errada. A verdade, a palavra de Deus é a verdade. Ela nos ensina, não deve fazer isso, não deve falar isso. E o que o Senhor diz? Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente endireitar a nossa vida. Só que você quer endireitar a vida do teu filho, tu quer endireitar a vida da tua filha, tu quer endireitar a vida da tua esposa, do teu esposo, e a tua vida tu não quer endireitar. Ele está dizendo: endireita a tua vida, endireita a tua vida. Corrige a ti mesmo, né? Porque a palavra, ela nos corrige. Eu estou estudando a palavra aqui, toda vez que eu vou cortar o vídeo, eu escuto a pregação de novo. Fico, né? Senhor, eu tenho que endireitar, eu tenho que melhorar nisso. Senhor, eu fico ouvindo a pregação e recebendo ela para mim. Porque a palavra, ela vem primeiro para mim, depois para você. Todos os dias que eu estou pregando a palavra, e eu sei o que Deus está falando comigo. Todos os dias, tudo aquilo que eu tenho que fazer, tudo aquilo que eu tenho que renunciar, tudo aquilo que eu tenho que endireitar a minha vida, tudo aquilo que eu tenho que me lavar através da palavra, me santificar, purificar o meu coração. E ele diz: mas todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero aplanará. Então a palavra de Deus, ela faz isso na nossa vida. Ela endireita, ela aplana, tá entendendo? Ela distorce os ensinamentos errados. Quando o Senhor me resgatou para Ele, aqueles ensinamentos que era errado na minha vida, ele tirou aqueles ensinamentos e me deu o ensinamento certo. Ele tem mostrado, ele tem endireitado o meu caminho, como eu tenho certeza que ele tem endireitado o teu caminho, que ele tem endireitado a tua vida. A palavra de Deus, gente, é esse instrumento.
esse instrumento que aplana o nosso caminho, que endireita o nosso caminho, que tira nossas grossuras, as nossas asperezas. Tá entendendo? Nós somos o vaso na mão do oleiro. O que que acontece? Aí o vaso, para ficar bonito, perfeito, o que que o oleiro faz? Ele corrige, não é verdade? Ele passa lixa. Lixa dói, não dói? Dói se você pegar uma lixa e colocar no teu corpo, ela vai machucar, não vai? Não vai doer? Então a palavra, ela faz isso em nós, ela nos molda a ser um vaso de honra. Nós só vamos conseguir ser um vaso de honra através da palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, obedecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, obedecendo aquilo que Ele tem mandado a gente fazer. E Ele está dizendo aqui: endireitai-vos o vosso caminho. Não é o caminho dos outros, gente. É endireitar o nosso caminho. E a gente vê os seres humanos querendo endireitar o caminho dos outros. Não, primeiro é o teu caminho, é a tua vida, é a nossa vida. Primeiro a obra é em nós, depois é nos nossos filhos, depois é no teu esposo, depois é na tua esposa. Se Jesus te resgatou primeiro, então primeiro a obra é em você. Mas você está aí desesperado. Por que que Deus ainda não libertou meu filho? Aí Deus diz assim, porque nem tu tá liberta ainda, tu tá preocupado com a libertação do teu filho, mas primeiro eu quero te libertar. Primeiro eu quero endireitar o teu caminho, que primeiro eu quero mudar a tua história, depois eu vou mudar a história do teu filho. Primeiro eu estou fazendo a obra em ti. Um oleiro, interessante hoje o Senhor falar do oleiro. O oleiro, né? Ele não pega dois vasos para trabalhar, ele pega? Não, o oleiro ele só pode ter nas mãos um vaso, não é assim? O oleiro ele pega vários vasos e trabalha em vários vasos ao mesmo tempo? Não, não é verdade? Pesquisa aí como é que o vaso é feito. Se ele é na mão do oleiro, na mão, não é nas máquinas, na mão do oleiro, ele só pode pegar um vaso. Então Deus é esse. Primeiro ele faz a obra num vaso, depois ele vai fazendo a obra no teu filho, no teu esposo, na tua esposa, na tua família. Mas primeiro o goleiro está tá com as mãos em você, está com as mãos em mim. Quando ele vê que o vaso está pronto, ele vai lá para o teu esposo, vai lá para a tua esposa, vai lá para os teus filhos. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Deus é perfeito, né? Vamos lá. E ele nos molda com perfeição. A glória do Senhor se manifestará. Olha só, quando o caminho está endireitado, quando o caminho está aplanado, o que que acontece? A glória do Senhor se manifestará. E toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Então, para a glória do Senhor se manifestar, o caminho tem que estar aplanado, nossa vida tem que estar aplanada, nossa vida tem que estar endireitada. Lembra que o Senhor disse: santificai-vos, para que hoje eu faça maravilha no meio de vós? Então, se a gente quer que maravilha seja feita na nossa vida, na nossa família, nós temos que nos endireitar. Nós temos que aplanar o nosso caminho. É nós, é você, pai, é você, mãe, é você, esposa, é você, esposo, é você que está ouvindo essa palavra, essa oração, que tem que estar com esse caminho aplanado, com esse caminho endireitado. E você que tem que estar como o goleiro quer que você esteja. O que que vai acontecer? A glória dele se manifestará. Como que a glória dele se manifestará? Libertando a tua família, mudando a história da tua família, mudando a história da tua esposa, mudando a história do teu esposo, dos teus filhos, daqueles que estão na casa contigo. Entendemos e aprendemos, gente? E ele diz: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. Uma voz diz: clama. E alguém disse: que hei de clamar? O que não falta é o que a gente clamar, né, gente? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Olha aí,
Nós, o povo de Deus, somos vistos como a erva. E o que acontece? Sopra-se, né? O Espírito Santo sopra em nós. O que acontece? A erva cai, a flor cai. Porém, a palavra de Deus, ela permanece. A gente tem que cair, a gente tem que diminuir, a gente tem que descer para a palavra de Deus permanecer em nós. Por isso que o nosso eu tem que sair de nós. Não é eu quero, não é eu acho, não é eu penso, é a palavra diz, é a palavra manda, é a palavra que ensina, é a palavra, não é mais eu, é Deus, é a palavra, entendeu? Então, somos essa flor, somos essa erva, temos que cair, o Espírito Santo sopra na nossa vida e o que acontece? Diminui o nosso eu. Diminui, a gente vai, o nosso eu não interessa, o que eu penso não interessa, o que eu acho não interessa, é o que a palavra diz, é o que a palavra manda, é o que a palavra ordena, é o que a palavra, louvado seja o nome do Senhor, nos ensina. Oh Deus querido, Deus de poder, entendemos isso, gente. O que tem de gente aí com seu eu, né? O que tem o que tem gente ainda com seu eu, não quer se diminuir para o Espírito Santo crescer. Não quero se diminuir para que o Senhor faça maravilhas. Para gente ver essas maravilhas, a gente tem que se diminuir, gente, na presença daquele que pode fazer maravilha. Você quer a libertação do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, não sei de quem você está orando, se diminua na presença de Deus. Ele vai fazer maravilha. Sabe aquela mãe que todo o tempo está falando para o filho, tu não pode isso, tu não faz isso, tu não pode aquilo, não faz isso, todo o tempo está lá no ouvido do filho. É ela que está querendo libertar o filho. Te cala, deixa Deus libertar. Já entregou na mão de Deus, então não deixa na mão de Deus e não tira, não. Quem vai fazer a obra no teu filho é Deus, não é você. Não é eu que vou fazer a obra nos meus filhos, não é você que vai fazer a obra na vida da tua esposa, não é você que vai fazer a obra na vida do teu esposo, é Deus. Continua orando, continua buscando a Deus, continua te limpando, continua te santificando, continua te endireitando o teu caminho, que Deus vai endireitar o caminho da tua família. Continua endireitando o teu caminho, continua te diminuindo cada vez mais para o Senhor crescer cada vez mais na tua casa, para que a glória dele seja manifesta dentro da tua casa, dentro do teu lar. A gente vê uns cristãos, gente, que pelo amor de Deus, dentro da sua casa parece um inferno. Dentro da sua casa só é contendas, só é brigas. Mulheres querendo ser mais do que o marido. Mulheres tomam a frente do sacerdote da casa. Sacerdotes, que é a mulher que toma a frente. A mulher que toma a frente da obra calou a voz do marido. Ela fala demais. Ela quer. Eu não tenho marido, hein, gente? Meu marido é Jesus. Eu não tenho marido, sou viúva. Sou viúva. Pela vontade de Deus, estou sozinha pela vontade de Deus. Não tenho marido. Tenho filhos, tenho netos, mas não tenho marido. Então eu vejo, né, a gente vê mulheres aí que tomam a frente de tudo. O sacerdote não pode nem falar. Não pode nem falar. Gente, deixa Jesus trabalhar aí. Deixa Jesus trabalhar. É melhor você ficar lá se diminuindo, né? Não, eu não sei nada, não sei fazer nada. Eu não sei orar. Eu preciso do Espírito Santo para orar. A palavra de Deus diz que a gente não sabe nem pedir. Eu preciso do Espírito Santo pedir para me orar. Eu preciso ser essa pessoa dependente de Deus, dependente do Espírito Santo, do que ser essa pessoa que diz, não, eu sei como eu tenho que fazer, eu sei como é que tem que ser. Eu não sei nada, quem sabe é Deus. Quem me dirige é Deus, quem fala para mim é Deus, louvado seja Deus e engrandecido. Então ele diz aqui uma voz que clama, alguém que disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Mas você que é um cristão, uma cristã, se você quer mandar mais do que o seu marido, pelo amor de Deus, vai te converter. Vai te converter, né? Porque o teu marido é um cristão, teu marido é um sacerdote.
Aí você não, você é aquela que quer mandar mais do que ele, você está fora da Bíblia. Você está fora da palavra. Porque a mulher, ela é a ajudadora do marido. Ela é auxiliadora. Ela não pode tomar frente do marido. Então, é como o Senhor diz, primeira obra em nós, gente. Tu tá orando pelo teu filho e tu bota a culpa no filho dos outros? Quer dizer que tu quer a salvação para o teu filho e não quer a salvação para o filho dos outros, gente? Então, como é que tu queres a libertação do teu filho se tu não quer a libertação do filho dos outros? Aí o filho da pessoa não é liberto porque a pessoa que está orando está botando a culpa nos outros. A pessoa está olhando o erro dos outros. Se teu filho não quer Jesus, a culpa não é de ninguém, porque a escolha é dele. A escolha é nossa, gente. Então ninguém é culpado. Se o teu filho não quer não quer Jesus, é ele que não quer. Não é por causa do fulano, não é por causa do ciclano, não. A decisão é dele. A decisão é nossa. E nós temos que entender isso, porque tem muitas mães que dizem isso. Ah, o meu filho não serve a Deus por causa do amigo, por causa da amiga, por causa da mulher, por causa não sei de quem. Ele não serve a Deus porque ele não quer verdadeiramente. Tem mães que tiram o erro dos seus filhos. Não, meu filho é bonzinho. Que as amizades que são ruins. Se ele é bonzinho, por que ele está com as amizades ruins? Por que ele não está com as amizades boas? Gente, pelo amor de Deus. Você está querendo a libertação do teu filho e da tua filha, da tua mulher, sei de quem que você quer a libertação. Mas você está botando a culpa dos outros, você está condenando os outros, você não vê o erro do teu filho? Se teu filho é bonzinho, ele vai andar com os bons. Ele não vai andar com os maus. Se teu filho é cristão, ele vai andar com cristão. Ele não vai andar com as pessoas do mundo. É simples assim. Evangelizar para as pessoas do mundo é uma coisa. Andar, praticar é outra coisa. Andar, participar da roda do escarnecedor é outra coisa. Andarmos evangelizando é uma coisa. Agora, andar para praticar, para escarnecer, para desobedecer é outra coisa. Então, tem gente que, pelo amor de Deus, o Senhor está dizendo: tu ainda não reconheceu que teu filho está errado? Tu ainda não reconheceu que a tua filha está errada? E tu está querendo a libertação dela sem primeiro ver que eles estão errados? Não é assim não, gente. Não é assim mesmo. Então reconheça, meu filho fez as escolhas erradas, o meu filho tem sentimento ruim. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que reconhecer. Poxa, meu filho tem essa prática ruim no coração. Senhor, liberta ele dessa prática. Às vezes tu está orando para que Deus liberte teu filho dos amigos dele. Mas presta bem atenção. O que está faltando é o teu filho ser liberto das práticas má que está no coração dele. Porque quando ele tiver práticas boas, ele mesmo vai sair de perto das má companhia. Ele vai. O que ele vai fazer? Ele vai querer ganhar os amigos deles para Cristo. Tá entendendo? Ele vai lá falar de Cristo para os amigos dele. Olha, eu era errado. Olha, eu era rebelde. Eu não obedecia a minha mãe, eu não obedecia a meu pai. Eu andava no caminho torto. Mas eu estou aqui agora falando do meu testemunho, convidando você para ir para a casa do Senhor, convidando você para receber Jesus. Tá entendendo? Mas tem gente que tá lá, o filho tá errado, o filho tá praticando errado, o filho tá com maldade no coração e tá botando a culpa nos outros. Tá botando a culpa nos outros. Deus é justo, gente. Ele não é injusto. Vamos ser justos. Vamos ser esse justo como Cristo é justo. Pelo exemplo de Cristo, nós somos justos. Por quê? Porque Cristo é justo, é pela justiça de Cristo. Amém? Vamos lá? Gente, é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Se o meu filho está errado, eu fico triste e digo para ele: você não pode praticar, você não pode fazer isso, você está errado. Nós oramos, nós pregamos, nós falamos de Deus. E como é que você deseja isso para alguém? Como é que você tem isso no coração? A gente reconhecer que quem está errado e quem não está, gente. Não é só botar a culpa nas amizades, não, dos teus filhos. Ele tem essa amizade porque ele quis. Se ele quis, é porque algo mal está lá. Você gosta de. Se você não tem vício, você vai estar com pessoas que têm vício? Não vai. O cheiro do cigarro vai te fazer mal.
Se eu estou perto de pessoas que usam cigarro, me dá dor de cabeça. Eu preciso orar para que eu não seja afetada pelo cheiro, né? Agora não. Quando eu cheguei aqui tem muito fumante, né? Aqui tem muito fumante, gente. Não sei se é por causa do frio que eles fumam demais, né? Pelo amor de Deus, os primeiros dias eu ficava com dor de cabeça. Eu digo, Senhor, e eu sabia que era por causa do fedor do cigarro. Aí eu digo, Senhor, meu Deus, me livra, me protege para que eu não fique doente aqui. Pronto. Agora eu ando perto deles, passo por eles e não fico mais mal. Não fico. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei mal só por causa do fedor do cigarro. Eu não sou fumante, né? Então, quem não é fumante não gosta do cheiro do cigarro, não gosta. Pelo cheiro, cheiro não é que ele nem cheira, ele fede demais. Pensa numa coisa federenta, cigarro. Não sei como é que a pessoa consegue se viciar, né, gente? Olha só, como é que a pessoa consegue se viciar em algo que fede demais? Estraga os dentes, estraga a mão, faz o teu cabelo ficar fedendo. Pelo amor de Deus, não dá para o ser humano ficar viciado numa coisa ruim. Se fosse viciado numa coisa boa, ser viciado no café até entendo, né, Maria? Que esse café é gostoso. Ser viciado no chocolate até entendo, porque o chocolate é gostoso. Agora, ser viciado em coisa ruim, gente, não dá para entender, não. Você não te ama, não? Você não te ama? Hoje nós estamos vivendo num tempo. O que mais a gente vê é isso. Pessoas vendendo drogas, pessoas nessa prática, pessoas no trabalho fácil. Mas é um trabalho, né? É um trabalho, é uma empresa. É muito triste esse tempo que estamos vivendo. As pessoas têm que orar e jejuar muito. Jejuar. A palavra de Deus diz que essa caixa de demônios só sai com oração e jejum. O reino das trevas tem reinado, né? Tem reinado o mundo já do maligno. Então, Deus ele ensinou na palavra dele que nós temos que orar e jejuar para que essa caixa de demônio não tenha força. Ela ora, mas talvez ela não esteja jejuando. É muitas mães, gente, muitas mães sofrendo, chorando por causa desse maldito vício. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu não tive mais medo do maligno. Eu digo muito claramente, eu tenho medo dos seres humanos, mas do maligno eu não tenho medo, porque Jesus está na minha vida e ele repreende o mal. Mas os seres humanos, gente, ontem eu estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa falando, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Eu digo, não foi o diabo, foi a pessoa que fez, foi a maldade do ser humano. Porque nem tudo é o diabo, gente. O povo tem um costume de dizer que tudo é o diabo. Tem as obras do diabo, tem as obras da carne, tem as obras de Deus. Tem os corações maldosos, que não é o diabo que está fazendo, é a maldade do ser humano. E uma coisa que eu digo para você, eu tenho medo dos seres humanos, mas eu não tenho medo do diabo, dos demônios, porque em nome de Jesus eles são expulsos. Mas seres humanos, gente, a maldade dos seres humanos, a maldade da criatura é assustadora. É assustadora. Então a gente tem que conhecer e entender muito bem que tem as nossas práticas, que é a prática da carne, porque tem as práticas do maligno e tem as práticas de Deus. Louvado seja Deus. Vamos aqui continuar, né? Tão bom falar das coisas de Deus, gente. E é muita família sofrendo, muitas mães sofrendo, muitos jovens acorrentados e aprisionados. Mas a própria palavra de Deus diz, né, que muitos seriam enganados. A gente vê esses jovens enganados, a gente vê esses jovens nesse dinheiro fácil, né? É um dinheiro fácil para eles que destrói famílias, que destrói vidas. Oh, meu Deus, é muito triste, gente. É uma geração, é a última geração, né? Essa geração rebelde. Vai corrigir para te ver. Eles tiram a vida dos seus pais, eles tiram a vida do seu esposo, eles tiram a vida das pessoas. Eles, como os errados, querem corrigir os outros, né? Sendo eles errados. Vamos lá. E aqui diz o quê? Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas. Sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas.
Levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Então nós temos um Deus todo-poderoso e Ele está aqui. É isso que você tem que dizer. Levanta a tua voz na tua casa e diz: o meu Deus está aqui. Levanta a tua voz no teu trabalho em particular, não é para os outros ouvir, não. E diz: o meu Deus está aqui. O meu Deus está no meu lar, o meu Deus está no meu trabalho, o meu Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais: eis que o Senhor Jeová virá com poder, e o seu braço dominará por eles. E eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Tem pessoas que fazem as coisas esperando recompensa dos outros. Mas o verdadeiro cristão, ele espera a recompensa de Deus. Tem pessoas que trabalham para Deus e quer o salário dos homens. Mas a gente que trabalha para Deus, a gente tem o salário de Deus, não o salário dos homens, né? Como o pastor apacentará o seu rebanho? Não adianta. Deus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor e ele apacentará o seu rebanho. O rebanho é de Deus. Ele vai trazer teu filho afastado, ele vai trazer teu filho desviado, ele vai trazer a ovelha que se perdeu, ele vai trazer porque ele é o dono da obra, ele é o dono da vinha, ele é o dono das ovelhas e ele vai em busca da ovelha dele. A ovelha dele não vai se perder, gente, não vai. Ela pode estar afastada, mas o Senhor vai lá buscar. É isso que ele disse. Como o pastor apacentará o seu rebanho. E entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu colo, os que amamento guiará suavemente. Olha como é que o Senhor é. Tem aqueles que são os novinhos na Bíblia, os novinhos, né? As ovelhas novinhas. Entregaram sua vida para Jesus, as novinhas. O que ele faz? Ele dá de mamar a essas ovelhinhas. E ele diz mais aqui, ó. Quem a mediu na concha das suas mãos as águas? Gente, você tem noção do tamanho de Deus? Ele pega as águas e coloca na sua mão. E tem gente que quer fazer guerra com Deus, né? E tem gente que quer ser maior do que Deus. Um dedo de Deus, só ele tocar com o dedo dele assim, pelo amor de Deus, você está perdido, nós estamos perdidos. O dedinho de Deus, o dedinho, a mão dele é tão grande, que cabe as águas todas. Está escrito aqui, olha aqui. Quem mediu na concha das suas mãos as águas, e tomou a medida dos céus os paus, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com o peso dos outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Ele está perguntando. Com quem tomou ele conselho? E que ele desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Somente o Espírito de Deus pode nos ensinar o caminho do juízo, o conhecimento e mostrar a termos entendimento da palavra de Deus. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. A gente tem visto nações brigando contra nações. A gente tem visto nações guerreando contra nações. E aí o que Deus diz? Uma nação é como a gota de um balde. É uma gota, o sopro de Deus acabou tudo. O sopro de Deus, ele diz mais, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Não tem nada grande, gente. Não tem nada grande aos olhos de Deus na terra. Não tem nada. Tudo é pequeno que está aqui na terra. A maior nação para Deus é como uma gota d'água. As maiores nações, a gente vê nações, né, que se exalta. Essa nação de poder, essa nação que eu não sei o que, se acham os maiores. Para Deus é uma gota d'água no balde.
O maior é Deus. Louvado seja Deus. Ai, Jesus amado, nem todo o Líbano basta para o fogo, nem seus animais bastante para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. As considera menos do que nada, é como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Ele pergunta. Olha aqui, gente. O artifício funde a imagem, e o ourives cobre de ouro. Aí forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se apodrece. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Ele pergunta. Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não foi anunciado? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele pergunta. Ele é que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Tem tanta gente querendo ser tanta coisa, né? E Deus olha para nós, vocês são como um gafanhoto, vocês são como uma gota d'água. Oh, meu Deus, oh, Jesus amado. Tanta gente querendo ser tanta coisa. Aí Deus olha para nós, vocês não passam de gafanhotos. Olha aqui, gente. E ele que estende os céus como cortina, os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes. O que adianta, né? Ai, eu quero ser rei, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Aí Deus diz, eu te reduzo a nada. O teu poder para mim é nada. A tua fama para mim é nada. A tua riqueza para mim é nada. O grande eu sou. Deus é que é o grande. Ele diz, o grande eu sou e não há outro antes de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Deus é o Todo-Poderoso, gente. E a gente vê pessoas querendo ser poderosas, querendo ser maior do que os outros. Ah, meu Deus, porque tem um de poder aquisitivo, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Aí Deus olha para, né? Tu não é nada, tu é pó e tu é cinza. O grande sou eu, se não fosse eu na tua vida, tu não tinha era nada, nem saúde tu não tinha, tu já teria descido à sepultura, mas pela minha misericórdia tu tá aí se achando grande, pela minha misericórdia tu ainda tá de pé, mas vai chegar o momento que todo o altivo, o Senhor vai abater. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele vai exaltar os humilhados, vai exaltar os pequeninos, aqueles que dizem que não são, é esses que Deus ama, aqueles que reconhecem que não são nada, que são pó e cinza, que não fosse Deus na sua vida, ah, meu Deus do céu, nem vivo nós estaríamos, na verdade. Mas foram plantados e semeados, mal se enraizaram na terra e o seu tronco e já se secam. Quando ele soprar sobre eles em um tufão e leva como palha. A quem, pois, me compareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Ninguém pode comparar a Deus a nada. Ninguém, ninguém, ninguém. E a gente vê pessoas aí querendo ser deuses, né? Querendo ter posição de Deus, querendo julgar os outros, querendo condenar os outros, querendo pessoas, querendo ser Deus. A quem, pois, me comparareis? Levantai o alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, e as chama todas pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Deus é forte em poder, em glória, em santidade, em honra. Deus é o maior e não há Deus maior do que o nosso Deus. Deus é maior do que toda potestade, todo principado,
toda a hierarquia das trevas, todo o exército das trevas. Deus é maior do que o Deus das trevas. O nosso Deus é maior. Louvado seja o nome, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Porque dizes, ó Jacó, ou porque falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus. Não sabes, não ouves que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e inescrutável é o seu entendimento, dá força ao cansado. Só Deus para dar força para nós que estamos cansados. Cansado de orar, cansado de levar o evangelho, cansado de lutarmos contra o pecado. Senhor, eu não quero pecar. Senhor, eu não quero fazer as coisas erradas. Senhor, eu estou cansada de pregar a tua palavra e eles não ouvem. Não foi isso que o próprio Isaías disse? Quem deu crédito à nossa pregação? Muitos trabalhadores estão cansados de pregar a palavra, de orar por vidas, e as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, não querem praticar a palavra de Deus, não querem se entregar para Deus. E tem um povo cansado. Tem um povo cansado, gente. Um povo cansado porque estão falando com pessoas que não querem dar ouvido à voz de Deus, que não querem obedecer a Deus, que não obedecem aos pais, que não querem andar no caminho, endireitar seu caminho, querem estar no caminho torto, no caminho errado, no caminho de morte, não querem estar no caminho de vida. E ele diz mais aqui, mas ele dá força para você, ele dá força para mim, ele dá força para aqueles que levam o evangelho, ele dá força para os trabalhadores dele. É o nosso Deus que nos dá força para continuarmos levando o evangelho, orando na madrugada, orando às horas que você ora, trabalhando para Deus. E ele diz mais aqui, os jovens se cansarão. O que mais a gente vê é jovem cansado, né? O que mais a gente vê é jovem preguiçoso. Meu Deus. O que mais a gente vê é jovem que não querem trabalhar, né? O que mais a gente vê é jovem que querem ser tão marmanjo, querendo ser sustentado pelo pai. Ainda quer casar. O que mais a gente vê são jovens cheios de vigor e de força, dizendo que estão cansados. Jovens que no nosso meio estão cansados, não vão trabalhar fora do templo, não vão visitar pessoas no hospital, não vão visitar nos lares, estão cansados, né? Não evangeliza mais a pé, só evangeliza se for de carro, só vai para a igreja se for de carro, né, gente? Porque mais a gente vê uma juventude cansada. Se tu manda teus filhos fazer alguma coisa, eu tô cansado, né? Manda o jovem evangelizar, tá cansado. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. E o que mais a gente vê são jovens caindo, não é? Caindo nas drogas, caindo no adultério, caindo na prostituição. O que mais a gente vê são jovens caindo, gente. Não é verdade? Esse jovem que era para estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Esses jovens que eram para estar louvando, adorando a Deus, evangelizando, congregando, pregoando a palavra, ganhando outros jovens para Jesus. Mas a gente vê jovens preguiçosos, cansados. Oh, Jesus, sem vigor nenhum, sem a presença de Deus na sua vida. E ele diz mais o quê? Mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças. Você é esse que tem esperado no Senhor e o Senhor tem renovado a tua força. Trabalhador que está aí no hospital, que está aí no cárcere, que vai para as ruas, que vai para os leitos, que vai para as famílias, que tem evangelizado, cansado, mas o Senhor te renova e vai levar o evangelho a toda criatura. Não tem medido esforço para visitar enfermos, para visitar famílias, para evangelizar os que estão na rua. Você é esse que Deus tem renovado para levar o evangelho de Cristo. Diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Maravilha, né?
Levar o evangelho do Senhor, gente, ele não nos dá fadiga. O que é fadiga? É você trabalhar para algo que não te dá alegria e você fica fadigado. Tá entendendo? Mas quando você trabalha com alegria, você é renovado. O teu trabalho fica leve. Quando você trabalha com amor, o teu trabalho fica leve. Louvado seja o nome do Senhor e exaltado seja Deus. Essa foi a palavra. Que Jesus possa ter falado conosco no nosso coração. Que possamos ter sido libertos pela palavra de Deus. Que Deus abençoe teu lar. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Endireita o teu caminho. Larga as práticas mal, larga as companhia mal. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de endireitar caminho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A igreja está se preparando para ir embora. A igreja está se preparando. O Senhor está colhendo muitos. O Senhor está colhendo muitos já. Louvado seja o nome do Senhor.